Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Nós vimos no capítulo 3 a cura daquele coxo. Os apóstolos já cheios do Espírito Santo, com dons espirituais, agora eles vão dar seguimento à obra do Senhor Jesus. E eles tinham feito a cura daquele coxo na porta do templo, aquele coxo que há 40 anos esmolava no templo. Ele estava ainda falando ali junto ao povo, e quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus, a ressurreição entre os mortos. Então ele estava ali falando de Jesus Cristo para aquela multidão. O que Jesus tinha feito, que estiveram com Jesus após a ressurreição, e que eles curaram aquele homem pelo nome de Jesus. Mas aí chega os saduceus, o sacerdote do templo e os saduceus. O sinédrio era composto de saduceus e fariseus. Eram 71 membros. Mas normalmente o sumo sacerdote era um saduceu, porque ele detinha o poder político. E o sumo sacerdote era uma autoridade naquela época, porque ele tinha autoridade de julgar as questões administrativas. E o sumo sacerdote começa lá no deserto com Arão, o irmão de Moisés, que foi o primeiro sumo sacerdote, é aquele que somente ele podia entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, lá no deserto, no tabernáculo móvel, e no templo também no Santo dos Santos, uma vez por ano. Então nós tivemos ao longo da história 85 sumos sacerdotes. E foi extinto quando o templo foi destruído no ano 70 pelo general Tito Vespasiano. Mas o fato é que eles pregavam a ressurreição, estavam pregando a ressurreição dentre os mortos, que Jesus tinha ressuscitado. Só que os saduceus não criam ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Eles não criam nisso, E os prenderam recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Mandaram prender João e Pedro. Foram presos porque estavam falando de Jesus Cristo. Eles não aceitavam que falasse de Jesus e principalmente falar de ressurreição dos mortos. No dia seguinte, eles chamam João e Pedro perante o sinédrio e reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João Alexandre e todos os da linhagem do sumo sacerdote. Na realidade aqui, o sumo sacerdote era Caifás. Caifás era genro de Anás. Mas Anás tinha muito poder político. Ele já tinha sido sumo sacerdote, agora era seu genro, e 5 dos seus filhos já tinham sido também sumo sacerdote. Então tinha muita influência. Estava ali, e pondo-os perante eles, os arguíram. E a pergunta foi essa: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Porque eles sabiam que aquele homem que esmolava ali é aquele que estava pulando no templo e foi curado mesmo, não há nenhuma dúvida. Eles viram isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, cheio de dons espirituais, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Um homem enfermo, um homem que esmolava, um coxo, há 40 anos, há mais de 40 anos, naquela porta do templo, nas escadarias. Ele não podia adentrar no templo porque ele era um coxo, era um paralítico. E era proibido pela lei. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, vós e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste. Então você vai ver que Pedro não vai dar muita ênfase ao milagre em si. A ênfase aqui é Jesus. A ênfase aqui é Jesus Cristo. E
a que vós crucificaste, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Isso é tremendo, irmãos. Porque Jesus sabia que esse milagre ia acontecer. Com certeza. Ele deixa para os apóstolos fazer aquele milagre que chamou a atenção de todos. A repercussão foi muito grande. E ele diz, foi em nome desse Jesus que vocês mataram, que agora eu invoco o nome de Jesus, esse homem está curado perante vós. E este Jesus que vocês rejeitaram, que vocês mataram, é pedra angular. Essa pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. O que é que ele quer dizer com isso? Que a igreja está edificada em Cristo. Cristo é a pedra angular. Que a igreja está edificada em Jesus Cristo. E ele vai dizer, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então não há outro nome na face da terra. Não é José, não é Maria, não é Confúcio, não tem ninguém na face da terra. Allan Kardec, More, ninguém. Só há um nome para a salvação que é Jesus. A própria mãe precisou do filho para ser salva. Mas esses homens do Sinédrio, ao ver a intrepidez de Pedro e João, a coragem de João e de Pedro, sabendo que eles eram iletrados, homens incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Por quê? Porque eram homens incultos, homens iletrados. E eles estavam com coragem, não tinham mais medo. Nós vamos ver, meus irmãos, que depois que esses homens viram a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, não tiveram mais medo da morte. Aliás, eles tinham plena confiança que Jesus era o Messias prometido. Era o Filho de Deus que veio trazer salvação para toda a humanidade. Veio trazer a graça como fundamento da salvação. Vendo com eles o homem que fora curado, não tinham que dizer em contrário. Não tinha argumento nenhum. O homem está curado, está sendo ali visto, ele em pé, pulando, louvando a Deus. Era o homem que esmolava. Eles falaram que curaram o nome de Jesus. Não tinha argumento nenhum. E mandando sair do Sinédrio, consultavam entre si. O que vamos fazer agora? Porque ali agora era um problema muito grave para eles. O que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Não tinha como negar, porque todos presenciaram, todos viram aquele milagre. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemos-los para não mais falar nesse nome a quem quer que seja. Eles vamos ameaçar eles. Vamos ameaçar que eles não falem o nome de Jesus, para que isso não se espalhe. Aí, chamando-os de volta, ordenaram-lhe absolutamente não falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Eu lhe proíbo falar nesse nome aqui. Mas esses homens, eles estavam com intrepidez, com coragem. Não tinham mais medo de nada. Mas Pedro e João lhe responderam, julgai se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então é justo eu ouvir vocês do que ouvir a Deus, a quem nós estivemos com ele, a quem nós ficamos vários anos com ele, e nós estivemos agora, depois dele ressuscitado. Jamais nós vamos negar o nome desse Jesus. Pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Jamais nós vamos negar isso. Você vê, meus irmãos, como mudou tudo, né? Antes da morte de Jesus, um negou, um traiu e o resto fugiu. Agora não. Todos estão firmes, porque agora entenderam a mensagem salvífica de Jesus. Depois, ameaçando-os mais ainda,
os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificaram a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos que aquele em que se operara essa cura milagrosa. Esse coxo, esse homem que a cura foi operada, efetuada, tinha mais de 40 anos. E agora nós vamos ver, meus irmãos, que a igreja entra em oração. E a oração é muito forte. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Então agora vamos contar o que aconteceu para a igreja, para os irmãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Eles começam a orar ao nosso Deus, louvando a Deus, dizendo: Você é o Criador de todas as coisas, você detém o reino, o poder e a glória. Tudo vem de ti, Pai querido. É assim que eles começam a orar. Que disseste, por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso Pai, teu servo. Porque se enfurecem os gentios e os povos, imaginavam coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades, ajuntaram-se a um contra o Senhor, contra o seu ungido. Ele está dizendo: vocês se levantaram contra Jesus Cristo, contra o Messias, contra o ungido do Senhor. Vocês mataram o nosso Salvador. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com os gentios e gente de Israel. Essa grande quantidade de pessoas, juntamente com Herodes e Pôncio Pilatos, que levaram Jesus à cruz, aquela morte cruel, e somente aqueles degradados tinham esse tipo de morte. E ali foi para humilhar o nosso Senhor e Salvador. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Então, eles rogam a Deus que conceda aos teus servos que anunciem com toda a coragem a tua palavra. Eles jamais vão deixar de anunciar Jesus enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Então nós vamos ver agora, irmãos, que os apóstolos estão cheios do Espírito Santo. Eles agora estão preparados, capacitados para a obra. Jesus tinha dito que eles dariam continuidade à obra do Senhor Jesus. Mas vamos ver que eles sofreram por conta do nome de Jesus. Esses apóstolos foram martirizados, com exceção de João, e sofreram muito. Mas agora é o versículo tremendo do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com coragem, anunciaram a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Quando nós temos cheio do Espírito Santo, quando nós estamos com Deus dentro de nós, não temos que ter medo de nada. E da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nem uma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Interessante aqui que depois dessas palavras, depois de ouvirem esse discurso e a igreja oração, aquelas pessoas viram agora a comunidade como única e todos ajudando um ao outro para que ninguém passasse necessidade. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus e em todos ele havia abundante graça. Agora a palavra de Deus está sendo pregada, Jesus ressuscitou, não tenho mais dúvida disso, e muitos iam se convertendo, meus irmãos. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas vendendo-as traziam os valores correspondentes. Então eles vendiam aquelas propriedades e colocavam na mão dos apóstolos para que eles distribuíssem daqueles necessitados.
Então era uma coisa maravilhosa naquele primeiro século, onde ninguém passava necessidade, porque todos cooperavam, eram realmente uma comunidade cristã, eram irmãos, diferente dos dias de hoje, meus irmãos. Em vez de você ajudar os irmãos, hoje você tira dos irmãos, você tira tudo que os irmãos têm. E aqueles que têm necessidade continuam ainda muito mais necessitados. E depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. É assim que funcionava naquele momento. Então, é um texto muito rico, porque eles agora começam a, depois dessa cura do coxo, falar com intrepidez de Jesus Cristo. E, concluindo esse capítulo, nós vamos ver que eles vão dar continuidade à obra de Jesus, fazendo muitos milagres. E nós vamos ver ao longo do Atos dos Apóstolos o que esses apóstolos fizeram. E depois entra em cena Paulo também, que vai ser o maior teólogo, o maior missionário, o maior pregador de igrejas que nós temos no primeiro século. Que Deus continue nos abençoando.